Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Continuar a nossa apresentação. Aí quem chegou agora só, a gente já fez um vídeo, tá? Aí depois eu vou postar do que a gente falou, tá? E assim, né? Lembrando que essa parte de administração eu vou terminar ela hoje, tá? E aí na semana que vem, os 3 dias que nós teremos de aula, eu vou falar praticamente só de economia, tá? Então a gente vai tratar de dinheiro, beleza? Tranquilo aí? Então vamos lá, né? Ó. Então, alguns tópicos podem se tornar repetitivos, né? Então comece agora, ó, agora que vocês têm um objetivo. Então eu falo com todos aqui já tem um trabalho direcionado, né? Acho que tem gente que não tem, né? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, ó. Kaique e só. Então depois, ó, a gente tem que conversar no final Sim, da aula. professor. Oi. A minha internet caiu na última aula lá e eu fiquei sem saber do trabalho. Como é que Não, vai depois fazer, hein? no final a gente conversa, tá? Tá bom, Mas ó, mas aí não esquece de assistir as aulas lá no YouTube, viu? tá bom. Beleza? Beleza. Então, ó, vamos lá. O Thiago também tá aí e o Kaique, depois nós vamos conversar no final da aula sobre o trabalho, tá? Mas, hein, ó, então assim, lembrando que é importantíssimo vocês pegarem desde o primeiro vídeo dessa disciplina até agora, porque aí vai ajudar o entendimento de vocês, beleza? Para quem não está todos os dias, né? Tá? Então tentem assistir os vídeos. Eu falei com a Ana Cecília hoje, né? Para ficar registrado. Falei com ela hoje e aí ela vai fazer um trabalho junto com o Fernando, tá? Ela me falou isso hoje, beleza? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então assim, né? Como eu havia falado, o que é administração? Então entra lá naquele PDCA que a gente falou. Planejar, organizar, fazer um design pessoal ou profissional de uma empresa, dirigir também, controlar, tá? Dirigir e controlar. E aí, a relação da administração rural. Então será o quê? Confecção dos custos de produção e análise da viabilidade econômica nas atividades desenvolvidas. Então vejam, agora que vocês aí que têm um trabalho já direcionado, têm um objetivo, qual é a sugestão? Quando eu estou passando esses tópicos, a ideia principal é que vocês já comecem a mentalizar o seguinte: eu estou tratando de um determinado assunto aqui, e vocês já comecem a linkar com o seguinte: como o meu negócio pode ser encaixado no que eu estou falando aqui, tá? Então comecem a fazer esse encaixe. Comecem a fazer esse encaixe. Para quê? Para que lá na frente não tenha acúmulo de trabalho. Vocês não precisam acumular atividades. Então, se você fizer uma atividade aos poucos, você vai ver que o resultado final vai ser muito bom e você não desprendeu tanta energia, tá? Desprender tanta energia significa o seguinte: é aquele cara que passou o curso dele todinho brincando, conversando, não dando muita moral e não sei o quê. Aí um dia antes da prova final, o que ele vai fazer? Ele quer estudar. Ele quer estudar. E aí o que vai acontecer? Ele vai desprender uma energia tão grande que ele pode ficar cansado, fadigado. E isso pode atrapalhar o desempenho dele naquela avaliação. Uma coisa que eu digo para vocês como educador, ou professor, né, e eu quero que vocês levem isso com vocês, né, para a vida profissional, para a vida pessoal, que o estudo, independente da área, setor, empresa, o fato de estudar, ele é diário. O aprendizado, o estudo, ele é diário.
tá? Então, que fiquem aí para vocês, que vocês possam levar isso adiante na vida de vocês. O aprendizado e o estudo é diário. Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vejam lá. Vamos ver aqui, ó. Metas da administração rural. Então, vamos pegar esse trechinho aqui, ó. A administração é o órgão específico da empresa. A administração deve sempre, em toda ação e decisão. Olha só que importante. Então, eu tomo uma ação e também tenho decisões a tomar. Colocar em primeiro lugar a realização econômica, viabilidade, é possível fazer, eu vou ter condições de fazer. Pode haver grandes resultados não econômicos. Felicidade dos membros de um negócio, contribuição ao bem-estar social ou cultural da comunidade. Todavia, a gerência terá falhado se não melhorar ou, pelo menos, mantiver a capacidade de produzir riquezas dos meios econômicos a ela confiados. Então, cabe muito do que nós falamos na aula anterior, né? Às vezes, aquilo ou aquele negócio, num primeiro momento, não te trará uma rentabilidade, não te trará uma lucratividade, mas trará o quê? A sensação de o bem feito, de ter realizado o trabalho, de ter atingido o objetivo, tá? Isso acontece também. Então vamos ver as relações aí, metas e riscos da exploração rural. Então temos fatores que facilitam ou mesmo dificultam as metas de produção. Então, nós vamos falar de alguns aspectos que farão ou que nos eleve ou que nos puxarão para baixo, tá certo? Em termos de administração rural. Então, ó, a equipe e a comunicação dentro dela, ó, não foi por acaso. O que eu falei na aula anterior, dei o exemplo do barco. Todos estão convergindo para um objetivo só. Então, dentro da minha equipe, a minha equipe vai ser o quê? A minha fazenda. A minha equipe pode ser a minha família, certo? Pode ser o quê? Ó? Mãe, pai, filho, cachorro, gato, cavalo, boi. Todo mundo faz parte da equipe, certo? Então, quando eu falo de equipe, pode ser uma equipe familiar. Uma propriedade rural pequena pode ser uma equipe familiar. Mas que todos tenham um objetivo só. Qual é o objetivo? Fazer com que nós podemos produzir com boa qualidade o nosso produto e vender, né? Lógico que você vai utilizar uma parte para o seu consumo pessoal, mas você fará uma produção de qualidade. Tem um detalhe para vocês. Depois eu quero que vocês pesquisem. Vocês sabiam que tem um queijo produzido no estado de Minas Gerais, que foi considerado o melhor do mundo. Depois eu quero que vocês pesquisem isso para mim, tá? Para que vocês possam entender. Um queijo, o queijo mineiro é ótimo. Queijo é bom demais, de qualquer jeito. Queijo é ótimo, né? E o mineiro, então, nem se fala, tá? Mas o queijo mineiro teve uma variedade lá que foi escolhida a melhor do mundo. Olha a satisfação, você poder vender esse produto com um selo de o melhor. E o reconhecimento, foi reconhecido, hein? Reconhecido pelo Instituto Francês, tá? Pelo Instituto Francês. Então, assim, é muito importante você ter uma equipe que esteja focada naquele objetivo, em atingir os objetivos. Então, você, ó, que tem uma pequena propriedade rural, não tem problema se você acha que é pequeno. Se você tem um objetivo e se o seu compadre está trabalhando com você, também tem esse objetivo, também tem essa garra e quer fazer aquele produto seu se elevar, eu digo, elevar ele de preço e também de qualidade,
Elevar de preço não, que aí não, vai ficar caro, né? Então é um preço bom. Elevar uma elevação de qualidade, isso fará ter reconhecimentos, tá? Como está escrito aqui, ó. Uma boa equipe conduz melhor uma exploração às metas desejadas. Então, ó, se eu tenho uma equipe e essa equipe ela está convergendo para um objetivo único, o exemplo do barco que eu dei, se eu tenho um grupo de pessoas remando em um barco, se todas estiverem remando na mesma direção, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir chegar nas minhas metas de forma rápida, né? Vocês percebam nos Jogos Olímpicos, nós temos uma modalidade que é o barco a remo lá, né? E veja se um integrante parar de remar. O que acontece? O barco vai parar? Não, mas ele vai continuar andando, mas a velocidade dele vai ser o quê? Menor. Então, todos os integrantes precisam estar focados naquele objetivo. Isso também eu posso citar um exemplo de um time de futebol. Se todos não estiverem convergindo a um objetivo único, não conseguem, não vão obter a vitória, tá? É o que aqui, ó. Equipes que sejam coesa, desde o fazendeiro, o sitiante, ao feitor da turma, chefe de campo, campeiro, o tratorista. Então, todos eles precisam estar com um único objetivo, que é fazer com que aquele produto, no final da linha, tenha qualidade e, consequentemente, num tempo menor de produção, mas bem feito, tá? Bem feito. Certo? Outra coisa, um exemplo aqui, né? Ó, as ordens existentes para serem cumpridas e não para serem discutidas. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, isso aqui é imposição. Imposição, nem sempre dá certo a gente impor uma coisa, tá? Principalmente quando são mal interpretadas, como acho que não vai dar certo, mas ele é o dono, ele que manda. Então, veja, se você detectou que o dono da fazenda te passou uma orientação e você está vendo que aquela orientação não vai dar certo, ou terá uma chance de não dar certo, qual é o seu papel? Chamar amigo, é o seguinte, ó, mesmo que seja o dono, olha, eu vejo, e uma outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Tentem retirar do vocabulário de vocês a palavra eu acho, tá? Por quê? Porque aí vai mais uma frasinha. Quem acha não tem certeza. Então, a gente não precisa achar, a gente tem que ter certeza, tá? Não, então, vamos tentar eliminar essa palavra, eu acho. Porque quem acha não tem certeza. Certo? Entendeu, Paulo? Olha, agora foi direcionado o negócio, hein? Então, continuando aqui, ó. Ah, mas eu não sei. Aí você pode pensar, mas eu não sei sobre aquele assunto tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, eu sei só um pouquinho, ó. Eu sei só isso aqui, ó, só um pouquinho. Eu sei. Então, quando a gente tem dúvida ou não tem o conhecimento pleno naquela situação, o que a gente faz? Pesquisa. Pesquisa. Hoje nós temos uma ferramenta fantástica que é essa figura ilustre aqui, ó, na mão, tá? É o celular, a gente não precisa nem de computador mais para pesquisar. Hoje, aqui na palma da mão, a gente pesquisa o que quiser. Tá? O que quiser. Beleza? Então, ó, entre as duas máximas estão toda a gama de comunicação entre os membros de uma equipe de administração. Uma boa integração implica que todos devem ser ouvidos em reuniões. Uma coisa interessante. Então, isso também deve partir de quem? De quem está em cima, tá? Mas, se não está partindo de cima, você que está ali no meio do caminho, também pode fazer isso. Ó, vamos ouvir os tratoristas, porque eles têm algumas informações interessantes. E, às vezes, o dono não está sabendo, mas aí, se vocês passarem para ele, a coisa pode mudar. E aí o trabalho de todo mundo
todos que fazem parte do processo ganharão, tanto em qualidade e em produtividade, tá certo? Porque aí o dono vai perceber que as pessoas que estão trabalhando ao lado dele estão focadas. E isso pode render a prêmios, a bônus, tá? Isso pode acontecer, tá certo? O mercado. Então, ó, o mercado atua sobre os produtos agropecuários. Então, nós temos dois aspectos, dois parâmetros. Nós temos a escassez e a fartura. O que é a escassez? É a falta, certo? E a fartura? A fartura é quando eu tenho muito, certo? Eu tenho demais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso equilibrar essa jogada aí, tá? Eu preciso equilibrar essa jogada. De natureza nacional ou mesmo internacional. Excesso de oferta, mesmo que transitória, gera baixa de preços. Excesso de procura gera o contrário. Isso a gente vai falar, né, muito na semana que vem, quando a gente for tratar a economia. Tá? Mas assim, quando eu tenho muito milho, como a gente já falou nas aulas anteriores, o que acontece com o preço? Baixa. Porque quando eu tenho um produto demais, qual é a tendência dele? Baixar. Agora, quando eu tenho um exemplo que aconteceu muito aqui na nossa região, do tomate, por exemplo, que ficou em falta, não só aqui, em outras localidades, ficou em falta o produto tomate. E aí, o que acontece? O produto sobe, né? Isso são leis de mercado. A gente vai depois ver em detalhes essas relações aí, tá? Condições e possibilidades de armazenamento e seu custo. Então, olha só, já falamos um pouquinho da relação de armazenamento, né? Certos produtos têm data certa de venda. Não interessa o preço, por exemplo, hortaliças, banana, frango de corte. Então, veja, esses carinhas aqui, ó, eles têm ponto certo para venda, tá? Ou seja, chegou naquela data, precisa vender, tem que vender, tá? Outros, porém, como o café, podem ser armazenados por anos seguidos. Grãos, por um certo período, como nós vemos o milho, a soja, entre outros. E gado a pasto também. Muitas pessoas falam que quem trabalha com gado estará trabalhando a médio e longo prazo, tá? Então, também é um fator econômico importante que, se você quer obter resultados rápidos, existem algumas culturas, alguns produtos que trarão esse resultado. Outros não, tá? Outros não. É lógico que o custo de armazenamento influi nessa decisão do produtor em guardar seus produtos para a época mais favorável no mercado. Falamos essa semana, não falamos? Falamos do armazenamento, por exemplo, do milho ou da soja, em períodos onde o preço está e um outro período o preço está outro, certo? São os tempos corretos de venda daquele produto, a hora certa de vender um determinado produto. Mas para isso eu preciso o quê? Ter locais de armazenamento, tá certo? Os preços mínimos, apesar de ser um fator de mercado, pode ser um dos fatores de decisão quanto às lavouras a cultivar. Então, eu preciso avaliar. Lógico que no caso de vocês, eu já passei as culturas. Porém, quando a gente vai iniciar a atividade mesmo na real, eu preciso avaliar se aquela cultura, será que vai ser rentável para mim? Né? Porque aí eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar o preço dela e as suas oscilações no mercado. E verificar, será que é possível entrar nesse negócio? Será que eu consigo entrar num negócio de soja, por exemplo? Aí eu vou verificar o quê?
a oscilação que o mercado traz. E aí eu tenho que fazer a engenharia reversa, né? Ó, eu tenho o valor do mercado lá que é pago. Aí eu tenho que ver quais são os custos, o quanto eu poderei chegar em lucratividade e saber se aquele negócio é viável, tá? É viável. E não adianta eu analisar uma vez só. Eu tenho que analisar vários períodos. Por quê? Porque nós temos um negócio chamado oscilações, tá? O mercado oscila muito, muito e muito. Para vocês terem uma ideia, outro dia o dólar estava batendo quase R$6, hoje fechou a R$5,58. Certo? Tá bom? Bom não tá, mas podia estar melhor, né? Mas já está um pouco melhor. Por quê? Porque, vejam, há uns dias atrás, os mais pessimistas estão dizendo, né? Não vou nem falar aqui, porque o ano não acabou. Então, tem muitas pessoas que trabalham no mercado pessimistas. Então, aquele mais pessimista, ele diz que o dólar pode bater no final desse ano a R$7. Ó, 7. O mais pessimista. Então, a gente pegar um cenário, o pior cenário que pode existir, o dólar pode bater nisso aqui, ó. Tá? R$7. Tá? E numa condição totalmente favorável, mas assim, totalmente favorável, ele pode conseguir ficar abaixo dos 5. Pode, tá? Mas isso é uma condição extremamente favorável, tá? Beleza? Aí nós temos os custos de produção. E aí envolve o quê? Mão de obra, insumo, encargo financeiro, por exemplo. Custo de investimento de base. Então, é um investimento indispensável para se obter determinados produtos. Então, ó, formação de cafezais, laranjais, outras culturas permanentes, formação de passagem. Então, veja, eu tenho a terra, tá certo? Como eu havia falado. Eu tenho a terra agora e eu preciso pegar essa terra, então dividir uma parte da minha área para que eu possa preparar ela para receber uma determinada cultura. Isso gera custo, tá certo? Isso gera custo. Para que eu possa preparar aquela área, vai me gerar um custo. Em um determinado ponto vai me gerar um custo. Ah, mas sou eu que vou trabalhar. Sim, você vai trabalhar, certo? Mas assim, quando você trabalhar o trabalho de mão de obra, tudo bem. Mas aí, e o que você vai precisar agregar ao solo? Às vezes vai precisar piquetear. Vamos pegar um exemplo aí, ó, quem vai trabalhar com animal, todos, né? Todos vocês vão trabalhar com animal. Então, assim, ó, o animal vai ficar solto? Não é a fazenda da titia lá, não, pô. Você tem que pensar um negócio profissional, certo? Um negócio profissional. Não é a fazenda da tia nem da avó. É um negócio profissional. Então, eu vou trabalhar com galinha, eu não vou deixar a galinha solta aí, ó, vai, faz o que quer. Não. Eu vou fazer um cercado, uma área que ela vai ficar lá, confinada, um local específico, onde ela vai receber a alimentação dela, tanto alimentação sólida como líquida, que é a água, tá certo? Vai ficar num local de preferência, né? Aí vocês vão ter que avaliar. De preferência aberto, não pode ser um lugar fechado, não, você vai matar a galinha, né? Pô, não dá. Então, um lugar preparado para que a galinha possa ficar lá um período. Porque você tem que... Qual é a finalidade de eu plantar galinha? Não dá, né? Não existe. Qual é a finalidade de eu produzir a galinha? Não é para engordar? Eu vou botar a galinha confinada ali para engorda. E aí, com a engorda dela, eu vou vender para o frigorífico e vou ganhar em cima, certo? Então, quais são as melhores condições para que eu possa fazer com que a galinha fique naquele local e não faça mais nada além de comer, beber e cagar, certo? É isso. Aí nós temos os programas governamentais que nós já falamos na última aula. Olha aquele aqui, ó, que eu falei, né? Pronaf, né?
Vem outros projetos, FNO, FCO, Programa Mais Alimentos, né? Tem o Pronamp, tem vários programas governamentais que nos facilitarão aqueles pequenos produtores, tá? Aí vamos contrabalancear produtividade e lucratividade, certo? Então vamos lá, produtividade. Maior quantidade possíveis de produtos por área. Então, quanto mais eu produzir naquela área, estou ganhando em produtividade. Maior quantidade possível de produtos por quilo de semente. Maior quantidade possível de produtos por pé. Maior quantidade possível de crias por ano. Certo? Quem vai mexer com animal aí, vai mexer com os bodes da vida, né? Maior número possível de crias por matriz. Aí se trata das galinhas, né? Porco também. Quem trabalha com aviário vai mexer com aviário de porco. Maior número possível de cabeças por área. Maior número possível de quilos por cabeça. Então, é aquela questão que eu falei. Você não quer trabalhar com o gado em si, mas você pode trabalhar com a engorda. Tá? O gado não é seu, mas você trabalha com a engorda. O maior número possível de litros de leite por dia ou cabeça. Então, aí, você tem uma vaca, e aí você vai verificando. Isso é interessante, é nível de controle. Você tem um processo onde você tenha quanto cada vaca consegue produzir de litros por dia. Isso é uma coisa interessantíssima. Falamos em produtividade. Agora vamos falar em lucratividade. Que aí a gente envolve grana, money, dinheiro. Maior faturamento possível, com o menor custo por ano. Tá? Maior faturamento possível com o menor custo por produto. Então, aí, isso são parâmetros, tá? Então, aqui, você pode trabalhar com essas formas, ou por ano ou por produto. E aí, uma definição. Lucratividade consiste em maximizar as receitas e minimizar os custos, tá? Isso é lucratividade. Ou seja, é mais dinheiro no bolso do produtor. Isso é ter maior lucratividade, tá? Não adianta eu aumentar a receita e aumentar o custo, porque eu vou ficar meio que no 0 a 0, certo? Então, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a receita e diminuir o custo. Essa diferença aqui, é a lucratividade, tá? É a lucratividade. Produtividade, de início aumento de produtividade contribui para aumentar a lucratividade. De início, aumento de produtividade contribui para o aumento da lucratividade. Então vamos aqui, um bom touro melhora a genética do plantel, com maior ganho de peso e mais rápido. Então esse exemplo é a relação produtividade contribuindo para a lucratividade. Um bom touro de raça leiteira pode gerar crias com capacidade de multiplicar muitas vezes a produção de leite por cabeça. Então, veja, eu ganho produtividade e isso, consequentemente, fará que a minha lucratividade também cresça. Sementes selecionadas podem melhorar a produção agrícola também. Ganhando produtividade, ganharei lucratividade. Se for, e aí nós temos essas relações, os lucros, e os riscos de produção, porque veja, toda produção ou todo negócio, independente da área que for, tem riscos, tá? Nós precisamos avaliá-los e detectá-los, tá? Se fosse possível medir, poderíamos afirmar que possibilidades de boa lucratividade são diretamente proporcionais às probabilidades de prejuízo. Então, vamos pegar um exemplo disso. Uma lavoura de arroz proporciona boa produtividade.
e lucro. Porém, as chances de frustração são grandes, que a cultura pode ser até deficitária. Então, veja que é como se eu trabalhasse no fio da navalha, tá? Da navalha é aquela que corta, né? Faz a barba, aquele, que é como fosse uma lâmina, tá? Eu trabalhar no limite, tá? Eu trabalhar sempre no limite. Uma outra cultura que vocês devem conhecer, e acho que nós já falamos sobre ela, que é a cultura do algodão. O algodão é uma cultura extremamente perigosa, tá? Então, ó, uma cultura do algodão pode alcançar altas produtividades. Entretanto, se correr algum problema com pragas ou clima, a produção cai vertiginosamente, os custos defensivos aumentam e literalmente comem os lucros. Tá? Fale, Camila. Abra seu microfone. Vai, senão o tempo acaba, hein? Diga. Eu queria saber, assim, eu acho que os meninos também estão ouvindo aí, tá? Que sabe, Johnny. Se eu plantar numa roça de arroz, sendo que já passou o tempo do plantio, eu posso fazer um projeto irrigado ou não? E aí, se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. O processo irrigado ele é justamente para suprir a falta da chuva, né? A falta de água. No caso, você vai conseguir plantar em qualquer época do ano. Em contrapartida, o custo-benefício aumenta consideravelmente, porque o custo para você manter uma irrigação é muito alto. Você tem que ter água em abundância ou logo um açude. Então, você tem que ver se a lucratividade, no caso do teu arroz, vai compensar o teu custo em fazer essa irrigação. Mas o professor colocou aqui em cima, atrás, que ele falou sobre a irrigação por gotejamento. Vai ter os horários corretos. Isso não conta, não? Não entendi, repete de novo. Ele falou lá atrás do processo de irrigação, que o processo de irrigação não é toda hora, tem uns horários corretos. Isso não conta, não? Conta, mas para você fazer o processo de irrigação,